Salve, pessoal! Estamos chegando para mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 47, numa semana de ótimos números na economia americana, a julgar pelos resultados que os grandes bancos divulgaram referentes ao primeiro trimestre de 2021. Números fortíssimos que animaram a economia americana, o número de pedido de desemprego tocando a mínima desde a pandemia. Vamos falar bastante dos Estados Unidos e falar do Brasil, que teve uma semana também de alta no Ibovespa. O Ibovespa subiu 2%. Já aproveito para passear pelos principais números desta semana. Ibovespa chegou a 120.700 pontos, uma alta de 2%. Nossa carteira acelerou, acompanhou o movimento, a tendência do índice, mas ficou um pouco atrás, com 1,6% de crescimento. Com isso, R$ 13.540 o nosso patrimônio neste momento. O dólar, no mesmo período, apresentou uma valorização sobre o real de 0,7%, moeda americana negociada a R$ 5,62. Quem ajuda a gente a compreender os números e destrinchar os principais acontecimentos da semana é o nosso Carlos Castrucci. Salve, Carlão, bem-vindo para mais uma. Salve, Léo. Bem-vindos, ouvintes e telespectadores. Vamos lá para mais uma, né? Episódio 47 e dessa vez uma semana bastante positiva aí para os mercados de uma forma geral. Sem dúvida. Eu tenho a sensação, barra convicção, que o que está amarrando a Bolsa Brasileira mesmo é o orçamento 2021. Claro que as reformas podem empurrar, podem fazer uma bela contribuição, lubrificar as engrenagens da nossa Bolsa. Reforma administrativa, ela é mais crível. E, por que não sonhar uma reforma tributária? Mas o orçamento, o fato de a gente estar indo para o mês de maio sem um orçamento, isso deve dar uma emperrada muito substancial para o ambiente de negociações. Deve não, tem dado. Não fosse isso, talvez o Ibovespa já pudesse romper o seu recorde histórico de 125 mil e poucos pontos, que foi atingido em janeiro deste ano. A gente vai destrinchar os principais acontecimentos da semana. Nos Estados Unidos, sinais de retomada econômica muito forte, vendas do varejo acima do esperado nos Estados Unidos, a zona do euro não ficou para trás, houve uma queda nos pedidos de seguro-desemprego na maior economia do mundo, como eu destrinchei agora há pouco, a divulgação de resultados dos grandes bancos americanos muito acima do consenso, em função de reversões de provisões. Você lembra o que eram provisões, né? Aquele congelamento de capital que algumas instituições fazem em momentos de crise, de incerteza, de escuro, para se protegerem de eventuais problemas. É uma proteção. Eu congelo parte do capital para eu enrijecer o lombo e aguentar a porrada. Conforme essa escuridão, essas incertezas vão se dissipando, eu tenho a possibilidade de desprovisionar, de descongelar esse capital e voltar a fazer com ele aquilo que eu mais quero e que é interessante para a minha produtividade. Então, isso está acontecendo em função ou em relação aos grandes bancos dos Estados Unidos. Isso contagia a economia americana e, por que não, o apetite pelo risco global. Declarações de Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, de que a alta dos juros não virá esse ano, insiste em argumentar que uma eventual inflação é natural, é tolerável, em função da porrada que o Fed tem tentado dar na economia americana. O S&P nessa esteira renovou recordes históricos, fechou em 4.170 pontos, uma alta de 1,8% na semana. No Brasil, em definição com relação ao orçamento, parece piada. O pior é que é piada. Só que é piada de mau gosto, bem à brasileira. É brincadeira, meu. Eu não sei se eu falei isso no episódio passado. Deixa eu falar, senão eu vou infartar aqui, cara. Porque você imagina aí você com a sua família, você chega em outubro, novembro de um ano, e você, que tem o um mínimo de planejamento, de organização, pelo menos começa a destrinchar as linhas gerais dos seus recursos para o ano seguinte. Com mais atraso que seja, você deve bater esse martelo em dezembro. Se você for uma pessoa indisciplinada, de repente você deixa para janeiro. Mas depois do carnaval não passa, então vai fevereiro, março. Gente, nós estamos indo para maio e não temos orçamento. Há uma queda de braço muito grande entre a equipe econômica, encabeçada pelo ministro Paulo Guedes, e os parlamentares. E o que está no meio dessa briga são as emendas parlamentares. 2022 bate a porta, os parlamentares querem emendas para aquecerem as suas bases e redutos eleitorais, só que não há condição alguma para que as emendas parlamentares fujam do mínimo. E os parlamentares, claro, querem fazê-lo. Veja, não são gastos para a saúde, para a educação, para alguma área que possa, a longo prazo, trazer efetiva transformação para o país ou para a sua produtividade. É dinheiro que, tudo bem, pode ser legítimo, porque a Constituição assegura, mas definitivamente falta bom senso e colamento à realidade
que é uma grana que vai ser muito mais usada ali na capilaridade eleitoral brasileira do que nas estruturas próprias do país. E o Paulo Guedes, guerreiro que tem sido na busca pela âncora fiscal, tem pressionado Jair Bolsonaro a não afrouxar o discurso do respeito ao teto de gastos e de um orçamento mais razoável. Vamos ver para onde essa novela vai. A cada semana que passa, eu tenho a expectativa de dizer que finalmente o orçamento andou. Não tem sido assim. CPI da pandemia promete avançar numa investigação que apura a responsabilidade do governo federal no combate à pandemia e que também deve se estender capilarmente à maneira como os recursos que foram destinados a governos e municípios foi efetivamente ou foram efetivamente usados. Para além disso, destacar, como coloquei há pouco, que o Ibovespa subiu 2%. Imagine quando o orçamento destravar. Meu caro Carlos Castrucci, fotografia feita tanto no exterior quanto aqui dentro do país. Qual que é o seu destaque? Por onde você vai num comentário curto aí? Bom, então eu vou na ordem aqui, Léo, começando pelo exterior. Eu acho que a principal indicação positiva foi justamente o resultado dos bancos, né? Porque o que acontece quando eles revertem provisões, né? Que foi o que eles fizeram e que, por consequência disso, tiveram surpresas positivas nos seus resultados. Isso mostra que os bancos estão otimistas com a pandemia, ou seja, eles esperam que eles não vão ter calotes, assim como eles esperavam que teriam calotes nos seus empréstimos durante a pandemia. Por quê? Porque a economia está evoluindo, porque o risco dos tomadores de empréstimo está reduzindo. Essas empresas e essas pessoas estão com capacidade de pagamento das suas dívidas, e isso porque a economia, mais uma vez, está retomando. Então, esse sinal, para mim, é bastante positivo do ponto de vista americano. E aí a gente vê, uma consequência disso é o S&P renovando máxima atrás de máxima, né? Acho que a gente está umas 3 ou 4 semanas já falando de renovação de máxima do S&P, que é um dos principais índices de referência da Bolsa Americana. Vindo para o Brasil, aí esse negócio de política sempre polêmica, né? A grande questão do orçamento aí, que você fez uma analogia muito boa, Léo, é o conflito de interesse, né? Quando a gente fala de família, todo mundo tem um interesse comum, que é o bem da família, né? Agora, quando a gente fala do orçamento público, aí a gente tem muita gente com interesses conflitantes, e isso acaba inviabilizando que um governo já com pouca capacidade de gasto consiga aprovar o seu orçamento. Mas, assim como a maioria dos brasileiros, eu acredito, estou aqui na torcida para que isso seja resolvido logo e da melhor forma possível para destravar o Ibovespa, né? Assim, é impressionante você ver o Ibovespa atingindo máximas, mesmo com todo esse impasse político que fez com que as taxas de juros disparassem, né? E como eu já comentei aqui algumas vezes, taxa de juros mais alta impacta nos modelos de avaliação de empresa e, por consequência disso, gera um impacto negativo nos preços das companhias, né? E quando a gente vê o Ibovespa subindo, mesmo com os juros subindo, isso significa que a perspectiva de lucro para as empresas do Ibovespa está crescendo cada vez mais. É só a questão fiscal se estabilizar, né, e começar a melhorar, que aí a gente consegue ver um movimento forte no Ibovespa daqui para frente. E se você me permite, o Roberto Campos Neto e o Banco Central como um todo, sobretudo o Copom, no aspecto da política monetária e a taxa Selic, quando houve o movimento de 2 para 2,75, um aumento de 0,75 ponto percentual, e já uma antecipação de novo aumento de mais 0,75 para maio, mantidas as condições atuais, e elas têm se mantido, se não piorarem, isso para mim é muito mais uma sinalização de aumento de juros, quero até ouvi-lo, muito menos pela recuperação econômica brasileira, embora ela estivesse acontecendo, a julgar pelo segundo semestre do ano passado, e mesmo os 2 primeiros meses deste ano, agora com a piora da pandemia, março e abril devem ter uma certa lombada, um engasgo, mas ela estava acontecendo. Mas me parece que essa alta nos juros, na taxa básica de juros, tem muito mais a ver com o risco cambial e com esses recados negativos que a classe política brasileira tem passado para com a preocupação fiscal, do que efetivamente com a recuperação econômica. Me parece que o Banco Central tem monitorado a questão da ancoragem fiscal, que parece muito ameaçada. Eu consigo enxergar muito mais assim essa alta recente nos juros, e ela deve se estender ao longo de 2021, do que única e exclusivamente pela recuperação econômica que começava a se firmar com maior força e estabilidade. Você faz uma leitura parecida, Carlos? Com certeza, Léo. A recuperação econômica acho que é o último dos fatores que tem contribuído para o aumento dos juros, né?
É a grande questão, assim, o que a política monetária monitora principalmente? Inflação. Inflação está subindo muito. E qual que é um dos grandes vilões dessa alta da inflação? Alta do dólar. Por que o dólar está alto? Porque o risco fiscal brasileiro está super alto e a instabilidade política está muito grande. Então, a instabilidade política e a questão fiscal, no final, são os fatores que estão mais impactando a taxa de juros brasileira, a decisão da taxa de juros brasileira. O fiscal está impactando muito no monetário, sendo que o ideal seria que o crescimento econômico impactasse no monetário. Perfeito. E um complemento à sua fala é que a inflação, que é o principal monitoramento na política monetária, o Copom fica sempre com a lupa ali, a postos nas mãos para monitorar a inflação. Um dos maiores aceleradores da inflação são os gastos públicos descontrolados, o dinheiro sendo descuidado. Isso contribui muito para a aceleração da inflação, o que pressiona pela alta dos juros. E a novela está mais do que posta e desenhada para você aí do outro lado, meu caro ouvinte, telespectador aqui pelo YouTube, entender essa realidade, avaliar a complexidade dela e montar a sua própria opinião e perspectiva. Vamos falar de companhias, a razão maior de ser desse nosso produto aqui, desse nosso podcast. Como eu destaquei há pouco, a nossa carteira ela avançou 1,6%, ficou abaixo do Ibovespa, embora tenha seguido aí a direção do índice. Chama atenção, Carlos, nessa semana, não só nessa, né? Vem chamando a atenção a performance do índice dos materiais, alta de 5,9%. Mais uma semana em que esse índice veio muito quente. E aí eu te passo a bola, temperando aqui esse raciocínio com a maior alta da nossa carteira, Iochpe Maxion, rodas são a grande força de produção dessa companhia e, portanto, ela depende muito de circulação de pessoas. O petróleo voltou a aumentar o preço do barril, há mais demanda, volta da circulação das pessoas. Imagino que isso possa ajudar a explicar essa alta de 13,4%. Eu quero ouvir. E o destaque negativo da semana é a Mobile. A Mobile, que é uma loja, você vai explicar com muito mais propriedade, que é virtual barra presencial, de imóveis, e que já tem crescido aí com alguma substância. Os papéis da companhia recuaram 5,6%. Vamos lá, Carlão, contigo. Bom, começando pelo desempenho da carteira contra o Ibovespa, o destaque fica mais uma vez pela questão do índice de materiais básicos, né? Se você acumular as duas últimas semanas, esse índice subiu mais do que 12% e tem sido o grande impulsionador do Ibovespa, né? Nessas duas últimas semanas e no ano de uma forma geral também. Esse índice é o índice que contém Vale, Gerdau, CSN e assim em diante, minério e siderurgia principalmente, né? E, por outro lado, as empresas ligadas à economia doméstica ainda estão, de certa forma, amarradas, né? Por conta da indefinição fiscal e das restrições de circulação. Mas, de qualquer forma, a carteira acabou andando próximo do Ibovespa porque a gente teve alguns casos específicos que ajudaram no desempenho da carteira e um deles, o principal, né, foi a Iochpe Maxion, que subiu esses quase 13,5% na semana. E isso pode ser muito atribuído justamente à retomada econômica nos Estados Unidos e na União Europeia, né? Essa perspectiva de retomada da circulação de pessoas faz com que a expectativa de produção de veículos volte a subir, né? E com isso a produção de rodas é uma consequência. Então o mercado automotivo, de uma certa forma, está com uma perspectiva melhor e isso refletiu diretamente no preço da Iochpe Maxion, Léo. Vamos falar da Mobile, que caiu 5,6%, e você espertamente me devolve a bola para eu dizer que essa companhia é a revelação da semana. O momento mais valioso para mim aqui dos episódios é quando o Carlos destrincha a tese na qual ele ampara a decisão de investimento. Vamos entender melhor aí o contexto da Mobile, qual que é a razão de ser da companhia e por que que o Carlos entende que é estratégico tê-la no nosso portfólio. De saída, Carlos, quantos por cento hoje dos nossos investimentos estão em Mobile? Ah, boa pergunta. E faltou eu falar de Iochpe também, né? Iochpe Maxion é 6,5% da carteira Tá. e Mobles é 2,5% da carteira. Quando eu destrinchar aqui a tese, não vou entender muito por que são só 2,5%, mas no final Isso. vai fazer sentido. Boa. Que assim, intuitivamente aqui eu vejo, poxa, é uma posição menor, o que sugere um maior risco por trás da companhia. Quer dizer, não faz tanto sentido engordar a participação dela se há tanto risco envolvido. Mas vamos ver, vamos tatear que risco é esse. Eu quero entender o que é que te faz entender ou crer que a Mobile é uma empresa estratégica.
Vamos trinchar um pouquinho da história da empresa, Carlos? Perfeito, Léo. A empresa, ela nasceu como uma empresa que atuava, né, exclusivamente no comércio eletrônico, no setor de móveis e decoração, né? Então a gente pode considerar essa empresa como uma empresa sendo nativa digital, né? Esse é um termo que está sendo bastante usado hoje em dia. É uma empresa jovem, tá? Ela foi fundada em 2011 e ela foi fundada justamente por 3 sócios, tá? Que fizeram universidade no exterior, mas que desde o início contaram com um aporte de um grupo alemão de private equity chamado Rocket Internet. E hoje esse grupo alemão, por ser o sócio capitalista da empresa, né, acabou assumindo o controle da Mobile. E os 3 fundadores, além de sócios da empresa, continuam como sócios, são os principais executivos da companhia, tá? Então, o CEO, o CFO e o diretor de operações. É importante destacar aqui, só antes de finalizar, uma contextualização básica da empresa, que essa Rocket Internet ela é bastante focada no mercado de e-commerce de imobiliário, tá? Então eles têm uma empresa na Alemanha chamada Home24, Home de casa, né? Onde a empresa faz a mesma coisa que a Mobile lá na Alemanha, então eles têm um know-how desse mercado e, inclusive, na reorganização societária, essa Home24 que é a controladora da Mobile. Boa, Carlos. É um primeiro panorama aí para a gente entender de onde vem a empresa, a companhia. E o mercado em que ela atua? O que você pode dizer para a gente? Bom, esse mercado aí, que é o mercado de móveis e artigos para casa, né, de uma forma geral, é um mercado que no Brasil representa um faturamento aí de 90 bilhões de reais, tá? Não é um mercado que cresce muito, é um mercado que vai crescer aí num ritmo de 2% ao ano, mais ou menos, mas é um mercado muito fragmentado. Isso é um primeiro ponto, tá? É um mercado onde os 5 maiores players, né, as 5 maiores empresas representam só 13% do mercado total, então realmente tem uma pouca concentração e uma baixa penetração online, tá? Abaixo de 10%, menos do que 10% das vendas no mercado de imóveis e artigos para casa são realizadas no meio digital, tá? E por que esse mercado, além de baixa penetração online, é muito fragmentado? Porque é um mercado de difícil atuação, tá? Primeiro, porque é muito difícil você entregar uma boa experiência para o cliente por diversos fatores. E esse fato de você não conseguir entregar essa boa experiência acaba reduzindo a recorrência dos clientes, né? Então, os clientes acabam pulando de loja em loja porque as lojas não conseguem entregar essa boa experiência e, por conta disso, reter o cliente. Além disso, para você oferecer uma gama boa de produtos, né, uma diversidade boa de produtos, você precisa ganhar muita escala, né? Então você precisa se tornar uma empresa grande para conseguir ter acesso aos fornecedores, a bons fornecedores, e a partir daí fazer o processo de produção de imóveis, né, e entregar essas opções para os clientes. Além disso, os fornecedores em si, que eu acabei de comentar, são muito pulverizados e sem uma padronização de qualidade. E ainda você tem, então assim, na hora de escolher fornecedores, você tem um risco muito grande, porque a gente está falando de madeira, né? Então você tem que ver a procedência da madeira, você tem que ver se a madeira está sendo bem tratada para você conseguir fazer um móvel de qualidade e assim em diante. Então, essa parte também é complicada nesse segmento de atuação. E por último, o processo logístico é muito complexo, né? Porque a gente está falando sempre de peças grandes, de peças volumosas. Então, o processo logístico também é outro fator que dificulta a atuação nesse mercado de imóveis aí, principalmente. Você destrinchou um pouco da história da companhia, um pouco do mercado em que ela atua. Agora vamos falar como ela atua dentro desse mercado. Que tipo de posicionamento a companhia tem hoje nesse segmento? Bom, é uma empresa que vende, primeiro quando a gente fala de produtos, né? Tanto produtos de terceiros quanto produtos próprios, tá? E os produtos, de uma forma geral, da Mobile, para quem já comprou, são produtos de baixo custo e não dá para falar que é um produto maravilhoso, mas a qualidade e a durabilidade da empresa, do produto, é condizente com esse baixo custo. Inclusive, eu acho que assim a relação custo-benefício desses produtos é boa. Eu sou consumidor da Mobile, então
eu já testei os produtos e dá para perceber isso, tá? Quando a gente fala da marca própria, de uma forma geral, é importante destacar que ele tem aquele modelo chamado de Asset Light, né? O que é o modelo Asset Light? Ela investe pouco em infraestrutura, né, para entregar seus produtos. Como assim? Ao invés da Mobile fabricar os seus próprios móveis, o que ela faz? Ela toma conta do processo de compra de matéria-prima, né? Então ela mesma compra as matérias-primas, a madeira, e ela manda produzir em fábricas terceiras e que são parceiras deles, entendeu? Então eles não têm que investir em fábrica, em processo de fabricação. E isso é bom porque você reduz o investimento, né? Por isso asset light, baixo investimento em ativos, e você diminui o risco de obsolescência de estoques, né? Porque você acaba tendo menos estoque pronto, que é onde você perde valor, e acaba acumulando mais estoque de matéria-prima. E o estoque de matéria-prima normalmente conserva mais o seu valor. E isso tudo junto faz com que a atividade da empresa tenha uma margem bruta que é relativamente boa, tá? Uma margem bruta de 41%. E só para quem não se recorda, margem bruta é você subtrair da receita o custo de produzir o seu produto, né? Então, quanto você está pagando pelo produto é o seu custo da mercadoria vendida. Por quanto você vende a sua receita, uma coisa menos a outra é o seu lucro bruto. O Carlos, antes da gente dar sequência aqui no teu raciocínio, como é que é a logística? Você chegou a citar a logística. A Mobile, ela terceiriza a logística, a distribuição disso para os seus clientes e mesmo o transporte para que a matéria-prima vá para as fábricas e aí ganhe a forma final do produto? Ou ela mesma pretende absorver a logística? Então, isso é um ponto bem interessante, tá, Léo? Porque, assim, a empresa começou com a logística completamente terceirizada, tá? Só Tá. que como ela começou a atuar agora passou desse modelo 100% digital para o modelo integrado entre físico e digital, né, aquele famoso omnichannel, a empresa começou a investir na sua capacidade logística, né? Então ela criou uma empresa de logística, que é o logística last mile, que chama, né? Que é quando você só entrega do centro de distribuição para o cliente final. Essa empresa chama Mobile Log, o nome é meio óbvio, né? E por que ela criou essa empresa de logística? Porque um dos grandes pontos que são deficitários para esse segmento de imóveis é justamente o ponto da entrega, né? Então a entrega acaba sendo um ponto ruim para a experiência dos clientes. E a Mobile criou a Mobile Log justamente para conseguir melhorar o tempo de entrega, né, e a qualidade da entrega dos seus produtos para tentar, de uma certa forma, melhorar essa experiência do cliente. Então, hoje, a Mobile Log já chega a entregar perto de 50% do que a Mobile vende de produtos para os seus clientes. Fantástico, fantástico. Vamos em frente, então. Traz para a gente mais detalhes desse modelo híbrido digital, integrado também com um modelo físico. Se eu não me engano, hoje são 11 lojas, é isso? Isso, Léo. A empresa hoje ela está com 11 lojas, tá? 400 centros de distribuição e ela fez o IPO recentemente, né? Eu comecei a investir na empresa desde o IPO, eu não, a gente, né? E ela vai usar parte dos recursos captados nesse IPO para executar o seu plano de expansão física, que além de aumentar vendas, né? Porque você tem lá a loja, né? Você é um outro ponto de venda, aumenta o engajamento e o poder da marca da empresa, né? E além de tudo isso, as lojas, esse é o modelo, é o modelo do varejo do século XXI, né? Daqui para frente, é a questão das lojas serem pontos de distribuição, né? Pontos de estoque, mini centros de distribuição. Então as lojas, além de aumentarem no processo de venda e no aumento do engajamento dos compradores, ela também melhora o processo logístico das vendas online, tá? Então a empresa está bem focada em crescer nessa parte física por conta disso. Então, para resumir, o foco disso tudo é resolver o problema logístico enfrentado pelas empresas do segmento e, com isso tudo, você tendo uma boa relação custo-benefício de produtos, mais um modelo de compra online e através de lojas físicas para os clientes,
mais uma boa logística, isso pode resultar, e eu acredito que vai resultar, numa melhor experiência do cliente. Melhor experiência do cliente, mais uma vez, significa recorrência nas compras, né? É, aquela palavra mágica de fidelidade. Tá me parecendo que a gente já pode encaminhar para dois pontos centrais aí na tese de qualquer companhia quando se cogita investir nela: perspectivas para o futuro e risco. Vamos dimensionar primeiro as perspectivas, né? Como é que você enxerga esse modelo de negócio e essa postura da Mobile no longo prazo, que é o horizonte de tempo que guia as decisões de investimento que você toma como gestor? Perfeito, Léo. Primeiro é importante destacar que eu acredito nesse modelo de negócio, né? Tanto é que a maior exposição do fundo hoje é em empresas que atuam nesse modelo, né? Então, aqui quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de uma empresa verticalizada, né? Que ela vende, desculpa, não é verticalizada, mas é uma empresa vertical do e-commerce, né? Que ela vende uma coisa específica. Mas a gente também investe em empresas horizontais, que é o caso de Via Varejo, de lojas americanas. E todas essas empresas, por mais que elas vendam coisas diferentes, o foco é mesmo nesse modelo de unificar o online com o offline, melhorar a questão da logística e assim conseguir aumentar as suas vendas, né? E só que quando a gente fala do mercado horizontal ali, de Via Varejo, lojas americanas, a gente tem Magazine Luiza, Amazon e assim em diante, a competição é muito grande. Quando a gente fala do mercado de imóveis aqui, a Mobile, ela não tem um competidor direto nesse ponto de vista assim de uma empresa que é nativa digital, né, e que tem uma parte de vendas online muito forte e um processo logístico muito forte. Então, trazendo aqui para a Mobile, né, acho que primeiro é importante destacar que é uma empresa que em 10 anos de existência, uma empresa super jovem, ela já é uma das marcas de móveis e artigos para casa mais lembradas naquelas pesquisas de top of mind e assim em diante. Então você vê que a empresa realmente está conseguindo conquistar uma clientela em pouco tempo. E o que acontece então quando a gente olha para a perspectiva de futuro da empresa, Léo? Primeiro, eu te falei que há pouco tempo que o mercado de imóveis tem uma baixa penetração online nas vendas. Sim. Só que a geração atual, nossa geração, né, é uma geração que está começando a mobiliar suas casas, né, e é uma geração que é nativa digital. Então a tendência é que a penetração online das vendas de imóveis tenda a crescer, né, e a pandemia, mais uma vez, só fortaleceu isso. Então esse é um primeiro ponto positivo para a Mobile, que já está posicionada nessa venda online. Além disso, quando a gente tem um modelo desse omnichannel, né, funcionando bem e com uma boa malha logística, né, uma boa capacidade logística, e soma tudo isso, a gente pode ter uma consequente ganho de participação de mercado da Mobile no mercado que é um mercado pulverizado, né, esse mercado de imóveis, e construindo uma boa barreira de entrada contra competidores, né? Porque como não é um mercado simples de atuar, o primeiro que conseguir se destacar com todos esses pontos, né, a integração online e offline, malha logística, experiência do cliente, tende a criar uma barreira grande contra os seus competidores. E aí aqui fazendo assim um exercício, né, de futurologia, porque é muito difícil você prever ao certo uma empresa dessa, mas imagina que a empresa, se você acreditar que a empresa tem capacidade de entregar esse plano de expansão deles e essa integração online e offline, e acredita que esse é o modelo certo para ganhar participação do mercado, vamos supor que daqui a 10 anos a empresa consegue atingir ali, uma participação de mercado de 8% no mercado de imóveis de uma forma geral. Pô, isso significa que a empresa vai passar de um faturamento de 600 milhões para um faturamento de 7 bilhões em 10 anos, ou seja, a empresa multiplica por 10 o seu faturamento. E aí, se a empresa tivesse bem precificada hoje, isso significa uma multiplicação por 10 no valor da empresa, né? Isso tudo um exemplo, assim, um exercício de futurologia, né? Então é bem importante destacar isso. Essas não é necessariamente a minha projeção e muito menos necessariamente a verdade, né? Isso é só um exercício, mas que eu acredito que é bastante possível, tá? E se a empresa atingir esse crescimento, ela consegue diluir suas despesas operacionais, porque ela já tem uma margem bruta boa, né? O que impacta hoje no resultado dela são as despesas operacionais,
e com isso entregar lucro. Então, as perspectivas para a empresa são bastante positivas, na minha opinião. Carlos, ficou bem claro o que é que te leva a crer que a Mobile é uma empresa estratégica para a gente ter no portfólio. Mas, ao mesmo tempo, se a posição dessa companhia entre as que a gente tem é só de 2,5%, é porque é uma operação de alto risco. Onde é que está o risco por trás dessa operação? Perfeito, Léo. Primeiro de tudo, o maior risco aqui é que a tese depende de uma grande entrega de crescimento no futuro, né? E depende também de uma execução bem feita do modelo de negócios deles, e depende desse modelo de negócios realmente ser o modelo certo. Você não está vendo quanta coisa essa empresa depende? Ou seja, todo o valor que eu enxergo nessa empresa está justamente em conseguir entregar tudo isso que eu comentei aqui, e tudo isso está exposto a muitas variáveis que a gente não consegue prever com antecedência. Então, realmente, por se tratar de uma tese de alto crescimento, né, é uma tese de altíssimo risco. Além disso, é uma empresa que ainda não deu lucro, tá? Desde 2011, é uma empresa que nunca deu lucro. Ela cresceu, mas cresceu investindo muito em todos os seus espectros, principalmente na captação de clientes. Então, é uma empresa que nunca deu lucro, ela precisa virar para lucro, tá? E se ela não conseguir crescer, ela não vai entregar lucro, é bem importante destacar isso. Por se tratar de uma empresa nova, uma empresa onde a governança ainda não é tão forte, a transparência ainda não é tão forte de informações, a gente tem um controlador estrangeiro que é difícil de ter acesso, então esse é mais um ponto de atenção para a empresa. E então, assim, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Esse é o resumo, que podem fazer a empresa a não entregar esse crescimento que eu comentei aqui e que eu espero, tá? Mas aqui vale destacar para fechar, Léo, que pelo que a empresa entregou até agora e o plano anunciado que ela tem, eu acredito que vale a pena tomar o risco de investir nessa empresa em troca de um alto potencial de retorno de longo prazo e com risco grande, obviamente. Mas, na minha opinião, é importante investir pequeno na empresa para ver como que os fundamentos dela se desenvolvem. E aí, se desenvolverem bem, aí sim a gente pode vir a aumentar a posição ao longo do tempo. Tá dado o recado. Ficou muito claro aqui de ponta a ponta, Carlão. A gente agradece aí por dividir esses bastidores dos teus neurônios que levam parte da carteira a estar alocada na Mobile. Eu fiquei com uma curiosidade assim geral da nossa carteira. Quantos por cento hoje dela estão calcados, assentados em empresas estrangeiras? Pensando em diversificação geográfica, hoje, quantos por cento estão em companhias, por exemplo, dos Estados Unidos? Porque você chegou a falar do Facebook aqui, a gente discorreu sobre o Zuckerberg em um dos episódios. Como é que está essa diversificação especificamente hoje? Hoje a diversificação ainda é pequena, tá, Léo? Por dois motivos. O primeiro motivo, que é o principal deles, é porque as empresas brasileiras, algumas delas estão muito baratas, assim, na minha opinião, né? Vale fazer o disclaimer sempre. Então, eu estou esperando que essas empresas reajam um pouco de preço para começar a diversificar mais entre Brasil e exterior, porque eu acredito que uma carteira equilibrada é o melhor para qualquer investidor. Mas hoje, a única empresa estrangeira que a gente tem na carteira é o Facebook, por enquanto, né? Talvez daqui a pouco tenham novidades, aí vamos ver Opa! se sai aqui em algum próximo episódio. E ela representa 2% da nossa carteira, tá? O Facebook hoje. Então, eu posso concluir tranquilamente que 98% da nossa carteira hoje está assentada no Brasil, 2% nos Estados Unidos. Mas assim, é 2% Estados Unidos, 96% Brasil e 2% em caixa. 2% em caixa. Isso é legal, isso é um conceito legal. Para os navegantes de primeira viagem, de repente caíram aqui nesse mundo chamado os 10 mil deles e não estão exatamente acostumados com os termos, né? Não caixa em si, porque é um termo acessível, todo mundo tem em mente que caixa é o dinheiro que está parado. Só que não é algo depreciativo, não é na conotação negativa, né? O caixa é justamente onde você deixa recursos à espera de oportunidades, né, cara? Isso, perfeito. Espera de oportunidades e também para cumprir com obrigações, e às vezes você quer com obrigações do fundo, né? Então, às vezes, pagar alguma coisa, um resgate, qualquer coisa do gênero, e também para servir como margem para alguma operação que você queira fazer, por exemplo, com opções ou qualquer coisa do gênero. Boa, boa. Irmão, é uma pena que o tempo seja curto. A gente já está indo para 35 minutos
e aí puxam nossa orelha se a gente estourar muito o cronômetro. Mas quero te agradecer, desejar uma excelente semana e que na quinta que vem, primeiro, tenhamos orçamento para o Brasil, que até hoje não temos. Fica aqui de novo o meu protesto como cidadão, que eu acho isso o fim da picada. O povo brasileiro tem uma paciência que eu vou te dizer, viu? Eu não sei o quanto que é paciência, o quanto que é alienação, o quanto que é uma certa ignorância, porque há questões estruturais que dizem respeito à cognição, educação, e isso interessa muito à classe política, mas aí a filosofia é profunda e a história é outra. O fato é que há uma inaceitável postergação para com o orçamento de 2021. Vamos ver se a gente bate maio sem orçamento. Um triste recorde para a nossa história contábil. E espero que na semana que vem tenhamos alta. Se com todo esse terreno horroroso, hostil para o investidor, o Ibovespa chegou a tocar novamente a casa dos 120 mil pontos, eu não posso ser acusado de louco se eu tiver a esperança de que a gente, quem sabe, possa renovar um patamar histórico aí dos 125 mil até a semana que vem. Se o orçamento vier, não me surpreenderia nem um pouco, viu, Carlão? Tomara, estamos aqui na torcida não só como investidores, mas como cidadãos brasileiros, né? Acho que isso que é o mais importante. Um país saudável economicamente é um país que prospera e, consequentemente, a população, de uma forma geral, consegue prosperar também. Mas é isso, Léo. Até semana que vem estaremos aí de novo. Vamos ver qual vai ser a explicação. Espero com orçamento. Telespectador, muito obrigado. Ouvinte também, muito obrigado. E até semana que vem. Um abraço. Ei, Carlão, um abraço. É o bordão desse menino de ouro. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem bem. Até mais. Tchau.